Olá, pessoal. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu decidi gravar esse vídeo enquanto eu tô aqui, mostrando pra vocês um pouco da minha rotina, pra falar sobre esse assunto que tem tocado no meu coração e que tem me servido de auxílio. E eu espero que, assim como pra mim está servindo de auxílio, possa servir pra vocês também. Que é como a gente pode relacionar o minimalismo, né, o essencialismo, em ter somente o que é essencial, como ele nos ajuda na procrastinação e às vezes até mesmo vencer a procrastinação que muitas vezes nos sufoca e nos cerca. E eu quero começar com uma pergunta. Vocês já tiveram aquela sensação de ter um monte de coisa para fazer, mas zero energia para começar? E eu quero dizer com carinho que isso muitas das vezes não é preguiça. Na verdade, é uma sobrecarga. A procrastinação quase sempre nasce do excesso, do caos sutil, sabe? Que se instala na nossa volta. E uma das formas leves e que tem me servido de auxílio é aprender cada dia um pouco mais sobre o minimalismo e sobre colocá-lo em prática também na minha rotina. Eu vivi, sabe, essa luta por muito tempo de adiar tarefas que eram importantes. Até que eu percebi que o excesso de coisas e compromisso, isso rouba, sabe, a nossa energia de começar algo. E eu sei que aí muitas das vezes vem aquele pensamento: mas minimalismo é só para quem não tem muito. É romantizar a falta, é romantizar a pobreza. Mas, gente, existe uma diferença gigante. Porque o minimalismo, ele não é sobre não poder ter, e sim sobre escolher o que merece o nosso tempo e a nossa atenção. Eu, na minha rotina e no que eu tenho hoje, eu não tenho muito, né? Mas mesmo assim, muitas vezes eu me vi sobrecarregando a minha rotina, até com coisas baratas acumulando na minha casa, ou com compromissos que eu achava que era extremamente importante, sabe? Montava uma lista de tarefas do dia e não conseguia cumprir metade, porque eu não sabia identificar o que era essencial. E aí, consequentemente, tendo menos coisas e sabendo o que funciona na minha rotina, me ajuda muito a organizar melhor a rotina, as coisas que eu preciso fazer, porque eu não perco tempo. Por exemplo, quando eu vou fazer um almoço, eu sei os utensílios que eu tenho, eu sei as coisas que eu gosto de comer, o que funciona aqui para minha casa. E são coisas simples, comidas simples que funcionam, sabe? O básico que funciona. Então, você não precisa, não é uma questão de pobreza, de ter poucas coisas porque é pobre. Porque eu mesmo sendo, né, pobre e tão longe de ter muito dinheiro e ser rica, né, no que a gente tem como ser rico, né, nos dias de hoje, o que a gente entende por ser rico, eu já me vi acumulando muitas coisas sem necessidade, sabe? Então, o minimalismo é muito mais que isso, o minimalismo que eu trago aqui no canal. É muito mais do que ter somente poucas coisas. É uma reflexão também de saber mudar os sentimentos, de organizar os pensamentos também. Não são só coisas materiais, organizar coisas materiais, entende? Então, o minimalismo, ele é uma chave, ele ajuda muito nessa questão da ansiedade, quando você tem poucas coisas, quando você sabe organizar bem a sua rotina. E eu quero trazer alguns pilares aqui que eu considero importante quando a gente está falando de minimalismo e procrastinação. E o primeiro é e um dos que eu mais gosto de falar é o foco no ambiente. Porque a verdade é que menos bagunça visual é igual a menos distração mental. Nosso cérebro, ele se cansa com tudo que ele enxerga. A pilha de objetos, sabe? As prateleiras, até as notificações do celular, que às vezes são muitas. Tudo isso disputa um pedaço da nossa atenção e gasta a nossa energia mental. E o minimalismo, ele entra para limpar, sabe? Todo esse barulho visual. Então, a ação, né, de organizar o seu espaço, de ter somente o que é essencial,
sabe? Sem coisas que vão te distrair ou ocupar o seu tempo, é muito importante de ter essa organização. O segundo pilar é o foco nas tarefas, sabe? Às vezes a gente procrastina porque a tarefa parece grande demais, ou porque a gente tem uma lista de afazeres imensa, que faz com que o nosso cérebro, ele trava, sabe? Em vez de impulsionar ele a agir. E o essencialismo, né, e o minimalismo, ele nos ensina a fazer uma pergunta que é muito importante. O que é realmente essencial? A ação essencial é definir a prioridade mínima diária. Todo dia, escolhemos de 1 a 3 tarefas que são a chave para o nosso dia funcionar, para a gente conseguir concluir. Se a gente faz isso, o dia já valeu, essas 3 tarefas, sabe? Não precisa de uma lista grande de tarefas. Isso nos ajuda a aliviar a ansiedade e nos dá impulso para começar e finalizar também o que a gente começou, não é? Um terceiro pilar, que é um pilar também que eu considero muito importante, é o foco no digital, né? Falando de redes sociais, de celular. E é um pilar que eu considero importante demais, né? Porque hoje em dia, uma das coisas que mais rouba o nosso tempo e que adora, né, nos fazer procrastinar, são as notificações, as redes sociais, os excessos de aplicativos. Eles nos dão uma falsa sensação de produtividade, sabe? Fazer a gente se sentir ocupado enquanto a tarefa de verdade, aquela que precisa ser realizada, tá lá esperando. A ação essencial é a tela minimalista, sabe? Apaga ou esconde todos os aplicativos que não são essenciais. Crie pastas onde só os apps de uso diário e intencional são necessários deixar ali, sabe? O objetivo é que cada toque no celular seja uma escolha consciente e não um reflexo automático, sabe, que nos leva à distração. A gente vai usar aquele aplicativo, a gente vai usar aquela rede social com alguma função. Eu, por exemplo, como eu já disse aqui no canal, hoje em dia eu não tenho redes sociais, né? A única ainda que eu uso assim é aqui o YouTube para postar os vídeos, mas o Instagram, ele me roubava muito tempo e eu mesmo aplicando o minimalismo, eu nunca consegui conciliar o meu tempo com as redes sociais. Então eu preferi apagar, porque estava me consumindo demais. E uma dica, né, de amiga que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês experimentem desativar todas as notificações das redes sociais por um dia inteiro. Você vai perceber como o seu tempo livre e a sua concentração aumentam. O minimalismo digital, no fim, liberta o seu tempo e a sua mente para focar no que realmente importa. Porque muitas das vezes nós não precisamos daqueles aplicativos como Instagram ou Facebook. Não é uma regra que eu não estou falando que não podemos usar. Mas muitas vezes quando a gente bloqueia um dia inteiro essas notificações, a gente vai ver que, ou não mexe, né, com essas redes sociais um dia inteiro, a gente vai ver que não era importante, que não era essencial. Então, para concluir, eu quero deixar que a mensagem desse vídeo é dizer que o minimalismo, no fim, é gastar sua energia no que é essencial. É ter foco e clareza nas coisas que você precisa fazer. Eliminar as coisas, pensamentos, distrações, para você conseguir fazer as coisas que são necessárias e, consequentemente, também acalmar um pouco a ansiedade, né? A pressa que às vezes tanto nos suga, tá bom? E esse foi o vídeo. E eu espero que possa servir de auxílio. Deixe aqui as suas dicas também abaixo, nos comentários, sobre as suas reflexões sobre como vocês têm buscado formas de ajudar na procrastinação e aliviar um pouco a procrastinação das coisas que vocês precisam fazer. Tá bom? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!